boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Nesse momento, eu convido a todos para fazermos uma reflexão a respeito da serenidade e da paciência. E já pedindo um pouco da paciência, da caridade dos irmãos, para que eu possa ler um trecho do livro Calma, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces na consciência tranquila. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros, a fim de aperfeiçoar-nos, abracemos as iniciativas de concórdia, sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Pelos erros alheios, que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com sincera resolução de corrigi-los. Não nos aborrecemos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que, através dele, é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem o apoio da diligência. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Bem, poderíamos fazer diversas palestras a respeito desse texto, mas vamos tentar resumir nesse tempo que temos aqui agora. Aqui temos falado sobre serenidade e paciência. Nós vamos ver que, na grande maioria das vezes em nossas vidas, nós não conseguimos nada com facilidade. E quando o conseguimos, muitas vezes nós não damos a devida atenção, nós não damos o valor necessário. Nesta mensagem é colocada diversas questões e nesse momento então vamos estudar algumas delas. A primeira, quem acredita no imaginário valor da desinibição despropositada no intuito de garantir o equilíbrio próprio. Aqui se refere àquelas pessoas que têm acessos de cólera, de explosões. E lembrando uma palestra de Raul Teixeira, de muitos anos atrás, ele disse em determinado momento que se você é uma pessoa que explode, faça o favor de explodir para dentro, porque as pessoas que estão à sua volta, elas não têm a necessidade de receber a sua cólera. Ela não tem a necessidade de estarem presentes a seus acessos de cólera. É verdade que a serenidade e a paciência não é algo fácil de se ter, não é algo que vá com a mágica de um momento se obter. Porque muitas vezes, é verdade, a nossa vida é tão corrida, que exige tanto de nós, que temos de tudo, menos a paciência. Nós acordamos com pressa, saímos de casa com pressa para levar os nossos filhos no colégio, para irmos trabalhar, para irmos à faculdade, para irmos na casa espírita. Seja o que for. O ser humano, infelizmente, ele aceita ter esse tipo de vida.
E é claro que quando isto acontece, nós temos uma visita indesejada de uma amiga que não é a melhor, que é a ansiedade. O grande mal do século XX e do século XXI é a depressão, a ansiedade, a angústia, a síndrome do pânico. São todas questões do sistema nervoso central, que é uma forma da vida nos parar, de dizer, pare um pouquinho, reavalie como você está levando a sua vida. Jesus, quando se despede de seus apóstolos, Evangelho de Mateus, capítulo 14, ele fala o seguinte: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou. Em teologia se diz que é o discurso do adeus. Jesus, em sua pregação, ele deixa muito claro para aquelas pessoas o que é realmente importante. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua preocupação. Vamos partir agora então para o segundo ponto do texto. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Consciência tranquila. Nesta mensagem, ele nos traz o seguinte: pare de pensar tanto nos outros. Pare de pensar tanto no mundo à sua volta. Comece a prestar atenção mais em si mesmo, no que está dentro de você. E mais uma vez vamos ao Novo Testamento do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus, após a última ceia, ele convida Pedro, Tiago e João para ir até ele ao Jardim das Oliveiras, Getsemane. E lá ele pede aos três que fiquem no momento ali, que ele iria logo adiante para fazer as suas orações. E retornando por 3 vezes até onde Pedro, Tiago e João estavam, ele verifica que eles estavam dormindo. E nesse momento ele diz a célebre frase: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Muitos podem não saber, mas a frase completa é, na realidade, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito é forte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Interessante é que muitas vezes deixamos a vida nos levar simplesmente pela vida, levando. Nós estamos aqui agora, ou poderíamos estar na casa espírita, e após passarmos pelo passe, a primeira coisa que muitos de nós faríamos seria pegar o nosso celular e já nos conectarmos àquilo que chamamos a correria da nossa vida, aquilo que a vida sempre chamando, correndo, nos obrigando a certas necessidades. E nesse movimento que com muita facilidade nós nos perdemos, muita facilidade nós perdemos a nossa vigilância, nós nos esquecemos de estar atentos a nós mesmos. Nós nos conectamos com o que nós chamamos de vida real. Mas é engraçado que os espíritos já nos dizem que a vida real é a vida espiritual. Não é aqui neste mundo, mas sim no mundo espiritual. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui numa experiência reencarnatória para que possamos nos melhorarmos e voltarmos ao mundo espiritual melhores do que aqui chegamos. É uma oportunidade de aprendizado, de crescimento moral. Na época de Jesus não era diferente. Será que as pessoas que Jesus pregava, elas tinham os mesmos problemas que nós? Não, meus irmãos, elas não tinham. Elas tinham problemas infinitamente maiores que os nossos. Infinitamente maiores. Jesus pregava
para os judeus miseráveis que moravam na Galileia, distante, num terreno dominado pelos romanos, que dominavam o poder, que tinham o poder de vida e de morte sobre aquelas pessoas. E muitas vezes essas pessoas eram obrigadas a se venderem como escravos para pagarem as suas dívidas, os seus tributos. Quando Cristo nos diz, amai os vossos inimigos, quando Cristo nos diz, orai pelos que vos perseguem, Ele não está falando, meus queridos amigos e irmãos, dos nossos chefes, dos nossos colegas de trabalho que têm dificuldade, dos nossos pais, do esposo, da esposa, dos filhos. Não, Ele está falando literalmente dos romanos. Rapidamente, após o desencarne de Jesus, os cristãos da época eram jogados às feras, eram jogados nas arenas aos gladiadores, aos postes do martírio, simplesmente por confessarem a sua fé cristã. Não, meus amigos, nós não temos os mesmos problemas que os irmãos, que as pessoas tinham naquela época. Achamos que vivemos num mundo difícil. Há um século atrás, se nós estivéssemos hoje reunidos em uma casa espírita, nós poderíamos ser presos pela polícia, porque ser espírita era um crime. Não, meus irmãos, a nossa vida não é tão difícil como nós pensamos. Mas nós podemos fazer a nossa vida mais difícil? Essa é uma outra questão. Nós podemos fazer a nossa vida mais difícil? É claro que sim. Nós temos muitas vezes um trabalho que nos demanda muito tempo. Nós temos uma família que necessita de muita atenção nossa. Sim, mas essa é a luta nossa diária, é o nosso convívio diário pelo pão nosso de cada dia. É verdade. Mas será que nós sabemos aproveitar bem o nosso tempo? Será que nós nos deixamos levar pelo Cristo? Será que nós estamos atentos a todas as oportunidades de crescimento? Vamos fazer uma breve reflexão. No momento em que, porventura, saímos de carro, seja da casa espírita, seja para o trabalho, seja em algum momento, com que tipo de rádio, que tipo de música ou conteúdo nós nos sintonizamos no carro? Nós poderíamos estar nos momentos que estamos agora vivendo de quarentena, de isolamento social, de reclusão, aproveitando o nosso tempo para aqueles momentos que temos sozinhos, momentos que temos conosco mesmo, para nos elevarmos através de palestras, através de um conteúdo espírita que nos traga elevação, conhecimento de Cristo, que nos faça ter melhores pensamentos, termos melhores sensações. Mas como nós estamos fazendo? Com o que nós estamos nos sintonizando nesses momentos? Quando eu faço esse tipo de atitude de buscar coisas que possam me elevar como espírito, eu começo a serenar, a aquietar as minhas emoções e acalmar, aprendendo mais sobre Cristo. E quando eu faço isto, eu estou fortalecendo o meu espírito, para que no momento que eu olhe aquele mesmo mundo que está à minha volta, eu enxergue de uma maneira diferente, mais fortalecido, e eu tenha um olhar muito mais tranquilo sobre tudo à minha volta. Muitas vezes esperamos que um milagre aconteça e que as coisas, que as pessoas à nossa volta mudem. Mas será que nós não devemos nos proporcionar uma mudança interna ao invés de esperarmos uma mudança externa? Uma mudança interior ao invés de uma mudança exterior? Nós somos os únicos responsáveis pela condução de nossa vida. A minha vida pertence a mim. Eu possuo livre-arbítrio para levar a minha vida conforme eu quiser.
Eu não possuo poder sobre a vida de ninguém, não possuo poder sobre a vida de vocês para dizer nesse momento, fique triste, fique alegre. Não, eu não tenho esse poder. E pasmem, nós não temos o direito e nós não temos o poder de entregar essa condução da nossa vida a ninguém, por mais que desejamos, a ninguém, a qualquer um que seja. É claro que muitas vezes a vida, ela vai nos desequilibrar. É claro que muitas vezes ela vai fazer com que ficamos mais agitados, nervosos, angustiados, tristes. Isto é normal, faz parte da nossa caminhada. Estamos em um mundo de provas e expiações. Estamos em transição, mas estamos em um mundo de provas e expiações. O que não é natural é que nós estejamos nesse padrão constantemente, que estejamos sempre nesse desequilíbrio. Isto que não é normal. Na última questão a ser levantada do texto, ao final do texto nós temos: aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Nosso lar, meus irmãos, deveria ser um porto seguro, mas muitas vezes ele se torna um campo de batalha, porque nós nos deixamos assim acontecer. No livro Renovando Atitudes de Hamed, ele diz uma frase maravilhosa: somos agora o que de melhor poderíamos ser, de acordo com a nossa gradação evolutiva. E Kardec também nos traz de forma brilhante no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, ele diz sobre as pessoas que têm ouvidos para ouvir e não ouvem, e que têm olhos, mas não veem, fazendo a referência, a alusão a que Jesus já havia nos dito. Ele usa o termo muito interessante, muito brilhante: maturidade do senso moral. Quer dizer o seguinte: se você já tem olhos para ver, se você já tem ouvidos para ouvir, coração para sentir, que bom! Você está num caminhar e as outras pessoas estão num outro caminhar ao seu lado. Se exigirmos o mesmo dos que estão à nossa volta, muitas vezes vamos nos frustrar, vamos nos angustiar, deprimir, vamos gerar brigas, desconfortos desnecessários. Saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontra. É o que nos diz o texto. Se nós estamos aqui, saibamos agradecer. Pai, muito obrigado. Mas saibamos respeitar o momento em que o nosso próximo se encontra. Porque neste momento, mesmo que indiferente da situação, se ele é espírita ou não, se ele tem alguma religião ou não, é o melhor que ele está podendo fazer. Cada um está dando o seu melhor. Ou é que agimos assim, compreendendo determinadas situações e compreendendo os nossos irmãos, ou vamos em frente e eu brigo. E desta maneira eu fico batendo de frente o tempo todo e transformo a minha vida numa loucura. As rédeas da minha vida são eu quem as tenho. Eu não as entrego, não as dou a ninguém. Estão comigo e, portanto, eu preciso gerenciar a minha vida, me fazendo a pergunta: eu quero ter paz, eu quero ser feliz? Eu quero, meus irmãos. Vamos lá. Nós queremos ter a paz e a felicidade? Então, nós precisamos entender que a nossa vida vai ser da forma como nós a gerenciarmos. Se nós vemos que uma empresa mal gerenciada ela acabe por falir,
Assim acontece com a nossa vida se nós não a soubermos bem gerenciarmos. Nós recebemos talentos quando aqui encarnamos. E esses talentos não são, como nós espíritas, não são saber sobre a lei de ação e reação, sobre a conversa, sobre o convívio com os mortos, sobre a comunicação com os mortos, sobre a reencarnação. Porque reencarnação, outras religiões, o budismo, o hinduísmo também acreditam. O conhecimento que foi nos dado é o conhecimento da podermos nos transformar através do conhecimento da doutrina espírita. Agora, de nada adianta o nosso conhecimento se nós não aplicarmos, se nós não agirmos com aquilo que sabemos que é o correto, que é certo. Não, meus irmãos, nós precisamos ter o conhecimento e praticá-lo. Muito será cobrado daquele que muito for dado. Então, nesse momento, coloquemos em ação aquilo que sabemos que é o correto. Utilizemos o nosso conhecimento de tudo aquilo que da nossa bagagem que recebemos desde o início, para utilizarmos nesse momento de crise, no momento de maior dificuldade, no momento em que nós nos colocamos numa posição e que deveremos desejar ser aquela pessoa a qual os outros procurem para serem ajudados. Então, meus irmãos, façamos essa reflexão, sejamos mais serenos, mais pacientes, mais calmos em nossas vidas, para assim auxiliarmos o nosso irmão e nós, nesse momento, mais do que nunca, auxiliarmos a nós mesmos em nossas vidas. Para encerrar também, quero ler um trecho desse mesmo livro, Calma, que se intitula Nas Crises. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentarem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos teus propósitos e aos teus próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos das provas que atravesses. Ora, mas não ora com sinceridade, pedindo proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, seja elas quem sejam, ore por elas também. Se existem ofensas no campo das inquietações em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Vamos nos entregar a Deus, meus irmãos, e fazermos a nossa parte. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe sempre.